Bem, gente, boa noite. Vamos rogar a Jesus que possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, e que possamos juntos acrescentar valores, compreensão, coragem, para sairmos daqui determinados a colocar em prática o que ora aprendermos. Hoje eu trouxe uma receita da felicidade. Aí veja só, eu estou trazendo a receita da felicidade e, no entanto, o Evangelho assinado pelo Espírito diz que a felicidade não é deste mundo. Peraí, então como é que pode existir essa receita da felicidade? Tudo isso demonstra que nós precisamos, de forma urgente, estudar sobre o assunto. Porque se perguntarmos aqui o que era a felicidade para cada um, talvez tenhamos respostas do tamanho do número de pessoas presentes. Como se a felicidade fosse algo individual. A felicidade fosse para cada um uma particularidade. E, infelizmente, é exatamente assim que a gente imagina. Por isso, não compreendemos o que seja a felicidade. E Allan Kardec, ele estuda isso lá no Livro dos Espíritos, na quarta parte, na questão 920, ele começa estudando felicidade e infelicidade relativas. E pergunta aos espíritos superiores se é possível que o homem na Terra conquiste a felicidade plena. Olha, é possível então o homem na Terra ser feliz plenamente? E os espíritos vão dizer, não, porque a vida vos é dada como provas e como expiações, mas cabe a cada um diminuir o mal existente na vida e ser feliz conforme é possível na terra. Então observemos que o Espírito responde que não é possível ser feliz plenamente. E isso aí é importante que a gente agora reflita. E como é que é ser feliz plenamente ou ser feliz e não ser pleno nessa felicidade? E por que ainda essa felicidade não é deste mundo? E como se pode então ser feliz mesmo que não seja pleno essa felicidade? Quando os Espíritos nos dizem que a nossa vida nos é dada como provas e como expiações, expiações são provas, só que são provas que a gente não pode evitar. São as provas estabelecidas por lei, resultado daquilo mesmo que nós fizemos por merecer. Então, as provas estão nesse mundo. Todos que habitam esse mundo estamos sujeitos à carestia, ao egoísmo, à violência, porque é próprio do nosso mundo. Mas as expiações são as provas agora determinadas para cada um que ora precise dessas expiações. Aí são as doenças contagiosas, são as doenças de nascimento, porque a violência ela pode ser menos afetada para a vida de alguns. Quem depende da localização, da profissão, do estado social, onde esteja, a influência da violência é bem menor, embora que o medo esse alcança todas as criaturas da Terra, independente do endereço.
Então a vida nos é dado, observem, a vida na Terra é um desafio. Então nós não podemos mudar isso, porque é próprio deste mundo e, portanto, a nossa natureza, o estágio que nos encontramos, nos obriga ao enfrentamento de tais desafios. Mas os Espíritos nos dizem: cabe a cada um diminuir os males de suas vidas e ser feliz conforme é possível neste mundo. Mas por que os Espíritos vão nos dizer que a felicidade não é deste mundo? Texto lá dos Eclesiastes, no Antigo Testamento. Bem, gente, o nosso mundo é regido por uma lei no qual tudo deste mundo tem início e tem fim. Não temos nada neste mundo que não tenha uma data para o seu término. Porque essa é a lei do mundo material. Então é claro que a felicidade não pode ser deste mundo. Porque se a felicidade fosse deste mundo, ela também, obrigatoriamente, teria que ter uma data para o seu término. Então, não seria uma felicidade plena. Então, observemos que a felicidade não são oriundas das experiências como a gente imagina. Vê alguém rico e a gente já atribui logo: ali é uma pessoa feliz. E a gente imagina, dentro da medida de nossas necessidades, que quem as não a tem é feliz, no nosso conceito, na nossa visão primária. Mas aquele abastado, momentaneamente, do dinheiro, ele pode tomar remédio para dormir. Então, se for interrogado, ele não vai dizer, como nós imaginamos, que seja feliz. Mas, na questão 923, Allan Kardec interroga os espíritos dizendo que aquilo que é a felicidade para alguns pode ser a ruína para outros. Olha, gente, aquilo que pode ser a felicidade para alguns, aquilo mesmo pode ser a ruína para outros. Existe, portanto, algo neste mundo que possa ser relativo às duas situações e representar a felicidade? Olha que pergunta inteligente. E aí a gente pode perguntar assim: bem, e é verdade que alguma coisa possa ser a felicidade de alguns, ser a infelicidade de outros? O que é que vocês acham? Vocês acham que é possível algo que seja a felicidade de alguém ser a ruína do outro? Será que é possível isso? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, aí ela recebe uma proposta para ganhar 20 mil reais. Ele vai imaginar: agora eu sou feliz. Olha, ele ganhava apenas um salário, agora ele vai ganhar 20 mil reais. De agora por diante eu serei feliz. Então, ganhar 20 mil reais é a felicidade daquela pessoa. Mas lá nessa mesma empresa existia alguém que ganhava 30 mil reais. E o próprio dono da empresa chegou e disse: olha, a partir do próximo mês você vai ganhar 20 mil reais. Aí esse 20 mil reais, que era ainda há pouco dito e decantado que era a razão da felicidade de alguém, agora passou a ser a razão da ruína daquela pessoa que ganhava 30 mil reais. Então não podemos dizer que ganhar 20 mil reais seja a razão da felicidade.
Porque ganhar 20 mil reais está sendo a ruína da vida de outro. E Allan Kardec, então, interroga os espíritos dentro dessa experiência. Então, há neste mundo algo que possa ter essa relação para atribuir a felicidade a todas as pessoas. E os espíritos vão nos dizer uma coisa bem interessante. Vai dizer, para o mundo material, a posse do necessário. E para o mundo moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Veja só, gente, o que é que os espíritos estão dizendo. Que aquilo que é peculiar a todas as pessoas, independente da sua situação, do seu endereço, da sua condição monetária, o que é relativo para todos, no aspecto material, apenas ter o necessário. Veja por que nós não somos felizes. Porque a gente não quer o necessário. A gente quer o supérfluo. Nós criamos as necessidades que abatem a nossa felicidade. Por quê? Porque é inconstante. Então, se eu tenho algo, eu estou sempre querendo mais algo, mais algo e mais algo. Então, eu não posso estar feliz nunca, porque eu não tenho a consciência de que aquilo do aspecto material que vai me levar à felicidade seja justamente a posse do necessário, aquilo que eu preciso para viver. Mas a gente quer sempre aquilo para acumular. E dentro do aspecto moral é a consciência tranquila, sem culpas, que é uma outra coisa que a gente não trabalha para possuir. E a fé no futuro. Então, compreender que nós somos imortais é algo, no dizer dos espíritos superiores, essencial para que a gente se aproxime da felicidade. Porque aí não é mais aquilo que eu esteja vivendo. Porque eu tenho fé no futuro. E como estou em um mundo de provas e expiações, eu preciso do desafio do mundo próprio, aqui estou nele. Ou seja, as provas, para que eu então, com a fé no futuro, olha, eu estou vivendo tal experiência, mas é para me aprimorar e então ingressar-me na vida futura com uma conscientização diferente. Esse grande desafio sobre a felicidade, né, que apesar de nós desejarmos tanto, a gente pensa e almeja dentro de uma praticidade de ir lá na farmácia e comprar. Olha, me dá um envelope aí de felicidade que eu vou tomar de 4 em 4 horas e vou garantir a felicidade do meu dia. E nós, se perguntar aqui quem deseja ser feliz, será unânime a resposta de que todos nós desejamos sermos felizes. Mas se perguntarmos o que é que você está fazendo para ser feliz, aí a gente vai ter uma resposta decepcionante, porque talvez a unanimidade seja justamente de todo mundo, ninguém está fazendo nada para ser feliz. Então é preciso realmente que agora a gente possa entender. Porque olha só como eu projeto a minha felicidade. Eu preciso ter uma mulher linda, que faça tudo que eu queira, filhos obedientes, um trabalho remunerado com tudo que eu desejo. E eu tiro todos os desafios da minha vida. Porque ser feliz é ter uma vida ociosa, uma vida sem experiências educativas, sem experiências para o meu fortalecimento, sem experiências para o meu aprimoramento. Então é assim que eu estou conspirando a vida e imaginando
que, por essa razão, como dizia o Espírito aqui na mensagem lida, eu não sou feliz. A felicidade não é para mim. E por isso, tantas tentativas de suicídio. Imagine o que seja alguém que conspira a ideia de aniquilar a própria vida, porque está infeliz. Bem, e como é que essa pessoa imagina que poderá ser feliz? Se está procurando sair da própria vida porque é infeliz, e como é que vai conseguir essa felicidade? Se a pessoa então deseja abandonar a experiência que é o caminho para nos levar à felicidade. Ah, o meu marido é muito chato, a minha esposa é ciumenta, o meu filho é desobediente. Então, o meu patrão é exigente, o meu empregado é inconsequente, o meu vizinho é muito chato, eu moro muito longe, eu tenho um corpo doente. Então, são todas as alternativas da vida que a gente se coloca diante da vida e sem compreender a razão do que seja felicidade. Mas a ciência tem estudado a felicidade. Dan Gilbert é um cientista norte-americano, professor de Harvard, a mais importante universidade do planeta, e ele gerencia uma equipe de estudo sobre a felicidade. Ele desenvolveu o TED, que é uma plataforma de milhões de acesso, onde, através das respostas das pessoas, ele vai analisando como as pessoas veem a felicidade. E ele, cientificamente, derruba as teses de felicidade estabelecida pelas pessoas. Porque, gente, aquilo que pode levar à felicidade só pode ser verdade se, de fato, aquilo levar todas as pessoas que fizerem aquilo à felicidade. Então não é algo que eu possa viver e imaginar, olha, isso é a felicidade. Eu preciso analisar se todo mundo que viver aquilo será feliz. Aí então aquilo leva à felicidade. A ciência, ela estuda e só estabelece através da prova. Não é através do achismo, não, é pela comprovação. Então, diante dos milhões de pessoas que acessaram essa plataforma, com uma equipe bem preparada de Harvard, estudando sobre a felicidade, existiu 4 informações bastante peculiares sobre o que é que leva a criatura à felicidade. Vocês têm alguma ideia o que ganhou dando um banho no segundo colocado? O que seria que as pessoas, em sua esmagadora maioria, imaginam que leva a pessoa à felicidade? Sabe o que foi, gente? Fazer sexo. Então, a esmagadora maioria das pessoas imaginam que fazer sexo leva à felicidade. A segunda, lá atrás, foi fazer exercícios. Depois, ouvir música. E a quarta, conversar. O Dan, então, vai estabelecer que nós somos criaturas sexuais. Há na nossa natureza uma necessidade da prática do sexo. E por essa razão, e obviamente isso está dentro de um quadro de idade, passando de determinada idade, o organismo não mais produz a necessidade dessa atividade, embora ela esteja na mente e cause tanto sofrimento. Porque o corpo não é possível mais reagir, e como a mente acredita que essa é a prática que leva a humanidade à felicidade, sofre. Mas na nossa natureza, veja como Deus é tão sábio.
Na nossa natureza, nós precisamos ainda de ter na nossa natureza isso, porque é isso que nos leva ao casamento. E porque existe o casamento, existe supermercado, feira, aí indústria, emprego. Porque nós somos movidos por isso. E aí as coisas vão acontecendo, gente. Porque nós não seríamos capazes de fazer o que fazemos se não tivéssemos essa dependência. Mas o DEM vai provar que é bem verdade que os casados são mais felizes do que os solteiros. Mas o que ele prova é que todos aqueles que se divorciaram acrescentaram um teor de felicidade em suas vidas. Então não pode nem a atividade sexual e nem o casamento se estabelecer que é a razão da felicidade, embora a gente conspire isso. Ah, eu vou me casar porque eu serei feliz. Olha, nós estamos criando uma fragilidade para o enfrentamento das experiências naturais. Víamos um pastor, o Cláudio Duarte, dizendo bem assim, ele fazia uma pergunta na tribuna da igreja evangélica e ele dizia assim, fazer sexo antes do casamento pode? Aí, olha, isso é contra os princípios do evangélico, né? Eles dizem que é pecado, porque a mulher precisa se guardar para o casamento. Olha que coisa bacana, né? Aí ele pergunta, fazer sexo antes do casamento pode? A igreja, não, porque é isso que eles acreditam. Aí ele diz, e depois do casamento pode? Aí pode. Aí ele diz, por quê? A gente quer tanto quando não pode, e depois que pode a gente não faz. Então tudo isso está dentro desse contexto de felicidade, porque a gente precisa, veja só, aí o espírito não tem sexo, dizem os espíritos no livro dos espíritos. Então ninguém é homem nem mulher. Nós estamos vivendo experiências em polarização masculina e feminina. Embora haja tanto machismo, nós que somos um país machista, né? Olha, gente, o machista também é mulher. Se não for, será. Porque é preciso para a sua evolução. E os próprios espíritos, no livro dos espíritos, vão dizer, é preciso viver todas as experiências para o seu aprimoramento. Imagine como nós precisamos viver a maternidade, dar à luz, emprestar o seio para alimentar a vida da nossa espécie. Olha que experiência redentora para o espírito. E aí, em todo esse contexto, né, quando se juntam o homem e a mulher, o masculino e o feminino, nessa natureza em busca da felicidade, nessa dependência tão grande do ato sexual em que a gente acredita que é a coisa que leva à felicidade, os dois pensam bem diferente. E os estudiosos, os sexólogos dizem, o homem para fazer sexo precisa apenas de um local. A mulher é bem diferente. Aí o homem não entende isso. E aí deseja, mas não prepara, não faz, não é romântico, não tem atitudes gentis, não prepara, não faz com que a mulher, que é diferente, veja como a própria vida está educando o macho a compreender que ele precisa mudar as suas atitudes para motivar aquilo a que ele quer tanto e que acredita que é a razão da felicidade. Mas também agora um cientista inglês, Richard Lyle, uma sumidade com diversos livros escritos, também dirige uma equipe de estudo sobre a felicidade. Mas esse é especialista em economia. E como há uma informação quase que geral que
o dinheiro tem uma relação direta com a felicidade, e ele, sendo economista, ele passou a estudar os países onde há uma menor desigualdade social para compreender o comportamento e a relação com a felicidade dessas pessoas. E sabe o que é que ele estabelece como informação do seu trabalho científico? Que os países onde há muita desigualdade social, ou seja, os ricos e os pobres que estão muito distantes, então as pessoas que ganham dinheiro, elas se sentem felizes, não porque ganham dinheiro, mas elas se sentem felizes porque veem ao lado dela pessoas que estão abaixo dela. E ele estabelece cientificamente que as pessoas não se sentem felizes porque ganharam dinheiro, mas porque estão se achando superiores a outros. Nos países onde há uma redução da desigualdade, as pessoas ganham dinheiro e não têm alteração nenhuma em sua felicidade. E quando ele vai ver quanto mais as pessoas têm dinheiro, menos influência tem ganhar dinheiro para essas pessoas, principalmente se não estão vendo ao lado delas pessoas que não têm. Aí a gente vê os grandes centros, né, do Brasil, o bairro nobre, um muro, a favela do lado. Então veja por que essas pessoas se sentem tão felizes, porque estão olhando, né, nos arranha-céus do conforto de suas mansões, pessoas miseráveis passando necessidade e privações de coisas básicas. E eles então imaginam, a minha vida deu certo, né? Porque olha, eu não estou dentro daquele quadro. E o Richard então, ele cria alguns mandamentos. Os mandamentos a que ele chamou da felicidade. E que esses mandamentos, embora tenham uma assinatura da ciência, é exatamente aquilo a que a doutrina espírita estabelece e ensina para sermos felizes. Porque o primeiro mandamento, ele vai estabelecer como: faça um juramento de felicidade. Gente, vai anotando, hein? Porque a gente precisa sair daqui para colocar em prática. Faça um juramento de felicidade. E é fundamental para aquela pessoa que planeja ser feliz, fazer um juramento a si mesmo: eu vou ser feliz. E nada vai mudar isso. Nem que eu receba uma carta de demissão, um convite ao divórcio, uma decepção do sócio, mesmo que eu sofra um acidente, mesmo que eu fique agora tetraplégico, porque nada disso pode alterar o meu interesse da felicidade. Então veja como é fundamental esse juramento: eu vou ser feliz e vou criar uma resistência a todas as coisas que possam ser obstáculo a esse meu objetivo. Segundo mandamento: faça boas coisas aos outros. Olha, gente, faça boas coisas aos outros. Isso é o que a gente mais resiste. Porque é impressionante como na nossa mente há sempre uma disputa. E mesmo numa casa espírita, em uma reunião para o exercício de um trabalho de caridade, se alguém não chega na hora, viu só, essa pessoa é demais. Nunca chega, ele não dá importância ao horário. Veja que nós esquecemos, né, do objetivo e a gente deu ênfase àquilo a que a pessoa precisa aprender. Então, depois que eu passei a estudar isso, tem um amigo querido que eu amo muito lá na nossa casa espírita, gosto muito de fazer as coisas com ele, e aí vamos lá no cinema hoje? Vamos. Olha, tal hora eu passo aí para te pegar. E ele é aquele cara que na hora que você combina, quando chega lá, ele diz: espere um pouco que eu vou tomar banho. Aí eu já sei disso, né? Olha, não vou me permitir afetar sobre isso. Então eu chego
20 minutos antes. E aí eu espero, mas aí não vai comprometer o nosso objetivo, porque é a natureza dele. Parece que transitei lá na Inglaterra, né? Então sou inglês no meu horário. Mas isso eu não posso exigir dele, porque ele ainda não compreendeu. E o jeito de ser dele não pode afetar o meu interesse de estar com ele, que é tão prazeroso. Então vejam como isso tudo é tão importante e valioso. Terceiro mandamento: crie um grupo local de felicidade. Olha, gente, crie um grupo local de felicidade. Um lugar onde a gente possa ir, que todas as vezes que vai a este local, a gente se sente feliz. Esses dias, num domingo, realizamos um evento na nossa casa espírita. Aí depois que terminou o evento, ficou tudo bagunçado. Nós ficamos, né, as pessoas foram embora, mas eu fui arrumar, varrer, limpar. E depois, assim, quando eu terminei, eu estava tão feliz. Tão feliz. E aí pensei, olha, a minha família não pode entender isso. Você só vive para o centro. Tudo é esse centro. Não entendem o que esse local de felicidade acarreta para mim. E nós precisamos criar um local de felicidade. Não precisa ser o centro espírita. Esse é o meu. Mas não precisa ser. Mas crie um grupo local de felicidade para todas as vezes que for lá se sentir feliz. Isso é a recuperação da descompensação fluídica da vida. Essa correria, essa pressa, esses desafios, é trabalho, é financeiro, é família, é isso, é aquilo. E se a gente tem um local em que a gente se ilumina, a gente se recupera. Mas se a gente não tem, a gente se desespera. E aí, como é que a gente pode ser feliz? Quarto mandamento, ele vai dizer: faça 3 boas ações todos os dias. Então é o compromisso. Eu vou fazer 3 boas ações pelo menos todos os dias. Meu Deus, minha vida hoje foi tão corrida e eu não fiz nada ainda de bom. Então, antes de dormir, eu ligo para alguém: olha, boa noite, lembrei de você, que Jesus te deu uma noite satisfatória. Aí a pessoa vai ficar tão agradecido. E a gente começa a fazer boas ações. Se ainda dá tempo, eu vou lá ver rapidinho alguém. Então vai visitar alguém, dá um abraço, mesmo que seja rapidamente. Mas é o compromisso de todos os dias fazer pelo menos 3 boas ações. Quinto mandamento: diga obrigado. Como isso é importante. Um amigo me contava esses dias que um garoto encontrou uma carteira cheia de dinheiro e cartões. Foi na frente de uma padaria e entregou à dona da padaria. Olha que criança moralizada. Encontrou uma carteira recheada. A padaria é quase vizinha a um banco. Acho que a pessoa saiu apressado para ir no banco e derrubou a carteira. Daqui a pouco a pessoa entra na padaria eufórico porque percebeu que tinha perdido a carteira. Alguém aí viu? A dona da padaria estava com a carteira. Olha, a criança aqui achou. Ele pegou rapidamente, correu e voltou para o banco apressado. E não agradeceu por isso. Todo mundo ficou chocado com essa atitude, mostrando que dizer obrigado é muito importante para a nossa vida. As pequenas coisas, na gentileza, dizer obrigado é uma prática que nos leva à aproximação da felicidade. Mantenha a sua mente ativa todo o tempo. Outro mandamento. Porque, veja só, nós aqui estamos estudando. Rapaz, e é verdade, e agora eu vou querer ser feliz? Olha, um discurso desse está me motivando a querer ser feliz. E eu vou querer ser feliz. Aí quando a gente sai aí enfrenta um desafio, uma grosseria de alguém, uma coisa que pareça injusta. Aí, se eu não tiver a minha mente sempre ativa,
Para isso, eu aí vou revidar a grosseria, a indelicadeza, vou esquecer que eu pretendo ser feliz e deixo que a atitude alheia interfira no meu propósito. Então, manter a minha mente sempre ativa é fundamental no resultado da aproximação da felicidade. Olhe as coisas boas em sua volta. Esse é para o pessimista. Se tiver nublado é motivo de tristeza, se tiver fazendo sol, se tiver fazendo chuva, então é aquela pessoa que reclama de tudo. E o Richard está nos convidando a olharmos as coisas boas em nossa volta, que existe. Mas a gente assiste o noticiário, é impressionante agora, até as páginas da internet, como traz só os conflitos no mundo todo, num país e outro, e aí só traz notícia ruim. E a gente fica imaginando, não, o mundo está perdido. Mas ali, vizinho a cada atitude daquela, em cada país, existia uma coisa boa, mas ninguém divulgou. Ninguém trouxe essa informação. E a gente fica com a ideia de que tudo está no caos. Precisamos, portanto, passar a observar as boas coisas em nossa volta, que existe. Jesus, quando transitando com os apóstolos e encontra uma carniça de um cachorro em putrefação, os apóstolos começaram a ter ânsia de vômito, a nausear. Jesus foi até a carcaça do cachorro em podridão, olhou para ela e disse que belo sorriso tinha esse animal. Então veja, é a maturidade de ver o belo naquilo em que todo mundo está vendo apenas a podridão. Nós exercitamos sempre a crítica. Nós exercitamos sempre ver o lado ruim de todas as coisas. E precisamos, portanto, começar a ver as coisas boas. Isso é fundamental. Isso é essencial. Então, ajude a desenvolver a resiliência emocional das crianças. A resiliência emocional é a resistência à dificuldade. É bem verdade que as crianças, elas estão nascendo, esse momento da geração, que é chamado a geração Z, a geração da informação, então eles são muito inteligentes. Tem uma netinha de 2 anos, vovô, liga a internet no celular, você sabe lá o que é internet. Então quer ver vídeos de aranhas, eu coloco lá, ela, quando não gosta, já passa o dedinho, já clica, já aparece outros vídeos, já escolhe. Mas quem é que ensinou isso? Mas são frágeis. A juventude não quer se relacionar. Vive trancado no quarto. Vem, pega o prato, volta para o quarto. Não quer se relacionar. Então nós precisamos ensinar a essas crianças ao desenvolvimento, à resiliência emocional. Porque são muito inteligentes, mas qualquer problema, querem se matar, se mutilar, querem abandonar a vida, e a vida é o caos. Então precisa dessa orientação para que essa felicidade conviva em nosso meio. E nós precisamos estarmos desenvolvendo essa resiliência emocional às crianças. Crie os seus filhos de forma positiva. Isso é muito importante, precisamos dar o exemplo, fazer o que é certo, ensinar isso de forma positiva e ensinar. A minha filha era danada, chegava do trabalho, arrancou a pia do banheiro, tocou fogo não sei o que, quebrou isso e aquilo. Um dia viemos passear num domingo na praia, e, olha, já está na hora, vamos para casa. Não quis ir, para colocar ela dentro do carro, foi constrangedor. Porque ela botava os pés na porta do carro e eu disse, meu Deus, se alguém passar aqui e me ver dando palestra, vai dizer que eu estou fazendo o que com essa criança? Hoje está com 24 anos, uma mulher linda, mãe da nossa pequena Malu, que é a luz de nossa casa, a minha netinha, uma psicóloga que se especializou na assistência de crianças.
mas às vezes batia a porta do quarto e trancava. Fazia uma rebeldia e depois ia lá, parecia que ia derrubar a casa. E eu pensava, eu derrubo a porta ou não? E aí eu dizia, mas se eu derrubar a porta, o que é que eu vou fazer? Então veja que desafio grande, né? A autoridade do pai. E aí, se não fosse o equilíbrio, né? Olha, é hora do evangelho. Ela gritava lá do quarto, eu não vou não, porque eu sou católica. Mas dizia, meu pai, você é lindo, eu te amo. E ainda hoje esse amor, essa certeza, porque ela me defende. Ainda percebo, na conversa em família, se tirarem alguma brincadeira comigo, ela é a primeira a me defender, como se isso saísse naturalmente. Né? Eu lembro, realizamos o Campo do Brito Espírita, o primeiro Campo do Brito Espírita, e quando terminei a realização, foi muito emocionante para mim, a luta que foi para realizar esse evento, e na prece final aí eu chorei, né, na tribuna, e ela estava junto, né, que adolescente, foi uma das trabalhadoras, e ela correu para me abraçar, como se quisesse me proteger, porque me viu chorar. Mas o meu choro era de alegria, mas ela sofreu. Imagine se eu tivesse vivido algo aí. Olha como educar os nossos filhos de forma positiva é tão importante, gente. Que às vezes a gente se excede pelo nosso orgulho, vendo um espírito desafiador, né, que vem afetar justamente a suposta autoridade de adulto. E a gente precisa agir de forma positiva para que eduque, para que de fato possa ensinar. E o 12º mandamento, o último, é engaje-se em trabalhos voluntários. Gente, todos nós aqui temos habilidades. Todos nós temos habilidades. E a gente precisa descobrir essas habilidades. E se a gente não buscar essas habilidades, a gente não terá como conhecer. E será no engajamento de trabalhos voluntários, onde, olha, eu estou voluntariamente cedendo um tempo da minha vida. E eu não posso exigir, eu tenho que ter esse compromisso. E muitas vezes isso muda os nossos estágios de tristezas, de amargura, de influências espirituais que nos trazem esses sentimentos, que a gente não sabe de onde vem, como a poesia de Renato Russo, que ele dizia, né? E de repente um anjo triste perto de mim. Quando ele estava no tratamento de AIDS, tomando aqueles coquetéis, quando a ciência não sabia nada sobre a AIDS. E olha, de repente um anjo triste perto de mim. Ele reconhecia que era uma influência espiritual, a que ele chamou de um anjo triste. E quantos de nós não vivemos isso? E é no engajamento a trabalhos voluntários, com seriedade, com pontualidade, com dedicação, que a gente vai melhorar, vai aprender, vai reconhecer a dor do outro, vai aprender com a experiência do outro e vai ensinar com a sua experiência. Então todos nós desejamos sermos felizes, mas a felicidade está aguardando que a gente se prepare para ela. Ela de fato não é deste mundo, mas é possível ser feliz neste mundo. Basta que a gente tenha atitudes que não sejam condizentes com um mundo de egoísmo, de orgulho, de vaidade. É preciso que a gente tenha humildade. E aí está o grande desafio. Então é aceitar a proposta de Jesus, gente. A gente bagunçou tanto o cristianismo que a gente condena o outro, o que erra. Olha, nós cristãos condenamos aquele que erra. E Jesus disse que veio para os que erram, porque ele veio para os doentes. A proposta cristã é de recuperação. Mas a gente acha que nós estamos salvos
E quem precisa de nós, a gente se nega porque ele não merece nada que a gente faça por ele. E a proposta de Jesus é a proposta de acolhimento. Jesus, ele só foi duro com os religiosos. Aqui chamou de raça de víbora, hipócritas, mas ele foi carinhoso, amoroso com as prostitutas, com os ladrões, com os mendigos, com os leprosos, com todos os sofridos. E a gente precisa entender isso. Nos cabe agora, o mundo aí está fervendo, mas nós precisamos, na ideação de sermos felizes, buscarmos essa felicidade tratando o nosso irmão com dignidade. Então, que vocês aqui que pertencem a esta casa, busque o que é que pode fazer por ela. Olha, que seja arrumar as cadeiras, encher os copinhos, aguardar, ser relação pública, as pessoas que for chegando, entregando uma mensagem. Boa noite, tudo bem? Deseja alguma coisa? Olha, essa casa tem essa atividade. Então, isso vai fazer bem a quem chega e a quem está fazendo. E a felicidade, então, pode ser vivida neste mundo e compartilhada pela humanidade. Adenauer Novaes, um psicólogo que já esteve aqui em um dos nossos congressos espíritas de Sergipe, é um escritor, um palestrante espírita, e ele tem um livro sobre a felicidade. E ele diz: é importante dizer aos nossos filhos que é possível ser feliz neste mundo. Porque lá o Eclesiastes diz que a felicidade não é deste mundo. Ela não é deste mundo, mas ela pode ser vivida neste mundo. Porque a felicidade é a proposta digna de aprendermos a tratarmos uns aos outros como tão bem Jesus nos tratou, exemplificou e ensinou. Então, que o nosso Senhor Jesus Cristo toque a nossa alma, ilumine a nossa consciência e que esses mandamentos possam ser a finalidade pela qual todos nós lutaremos para alcançar. Muita paz.